Olá, gente, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui para o canal. E no vídeo de hoje eu vou contar o relato do meu parto, do meu segundo filho, Gabriel, como foi, que foi coisa extraordinária, né, de Deus. Quando eu tive Gustavo, que é meu filho mais velho, tem 8 anos, eu ainda não tinha um canal. Mas o Senhor tem me inquietado esses dias para me contar como foi o meu parto, né? Primeiramente, eu não tinha pretensão de ter mais filhos, nem eu nem meu esposo. Eu tinha o desejo no coração, sempre tive de ser mãe novamente, porém, o meu esposo, assim, a gente já estava se estabilizando, meu esposo não tinha, assim, nós não tínhamos mais a pretensão, tínhamos o desejo, não a pretensão. E uma certa vez, né, Deus usou um vaso, uma pessoa no monte, né, a gente fazia uma campanha de oração na igreja que eu fazia parte. E lá no monte, Deus usou um vaso dizendo que quem estava ali, algumas mulheres que estavam ali, ia ser mãe. Se cumpriu, né? Não só eu, mas é, algumas outras que também estavam lá, Deus cumpriu. E Deus falou novamente em 2019, né, comigo numa consagração que eu estava nessa igreja, né? Nós fomos para um círculo de oração pela manhã e nessa consagração Deus usou uma irmã, né, falando que estava curando, né, o meu útero. E nesse período eu estava passando por um processo, né, realmente de enfermidade. Deus estava curando meu útero e ali Deus usava ela, né, falando que eu seria mãe novamente. E eu, no meu coração, eu não falei, eu só pensei, mas Deus, o meu esposo, ele não quer. Como é que vai ser? Aí Deus tomou ela no mistério de novo e disse que do homem ele cuidava e que Deus iria me dar um filho. E passou-se, né? No ano de 2022, que foi o ano passado, né? Em agosto, eu engravidei. E descobri em setembro, né? Não lembro muito bem as datas, mas descobri em setembro, né? Glória a Deus. E eu lembrei da promessa, né? Porque quando Deus promete algo pra gente, a gente não esquece. A gente não esquece daquilo que Deus tem prometido para mim e para você, né? E eu não esqueci. E eu falei pro meu esposo, fiz o teste, né? De gravidez, eu estava sentindo algo estranho porque num determinado dia, num domingo, eu acordei com uma vontade muito grande de vomitar. Eu já estava grávida, com um pouco mais de um mês. E uma vontade muito grande de vomitar. E aí eu fui, enjoei bastante aqui em casa, né? E aí contei pra minha irmã. Eu tenho uma irmã e contei pra ela. E ela disse: faz o teste. E eu: não, mas eu acho que não é nada não. E achava que não, né? E aí eu comprei um teste de farmácia, eu estava no trabalho, agora eu tô de licença, mas eu trabalho no shopping. E aí eu fiz, né, o teste e deu positivo. Ixi, foi um misto de, como é que eu posso dizer, de alegria, de medo e agora, para dizer pro meu esposo como é que vai ser. E ali, né, eu fiz, contei, minha irmã ficou sabendo e chegou em casa, eu contei pro meu esposo, ele ficou bem apreensivo. Por quê? Porque quando nós tivemos Gustavo, nós não estávamos preparados, né? Então, só ele trabalhava, e assim foi bem puxado para ele, né? O Senhor nunca deixou faltar nada, graças a Deus, e nem vai deixar. Mas a gente sabe que Deus ele não deixa faltar, mas a gente como ser humano a gente tem medo. E ali, né, eu contei para ele, a gente ficou assim um pouco apreensivo e Deus foi trabalhando. E Deus sempre usava os vasos e dizia que eu não me preocupasse, que Ele estava no controle de tudo. Quando eu ia para o círculo da oração, Deus usava as irmãs: olhe, não se preocupe, que Deus está cuidando de tudo. E Deus sempre falava. Realmente, Deus ele cuidou de tudo. E aí a gente eu fui fazendo os exames, as ultras, e Deus usou, né, os primos do meu esposo, a esposa dele, o primo do meu esposo e a esposa dele fizeram um chá revelação. Foi a coisa mais linda do mundo.
Quem quiser ver as fotos pode ir no Instagram dar uma olhadinha. E ali Deus começou a cuidar de mim, né? Deus começou a cuidar. Eu tive sangramento, tive muito medo de perder, né, meu bebê. Tive sangramento, fiquei afastada do trabalho por alguns dias de repouso, mas Deus nunca me abandonou, né? E ali eu vi o cuidado de Deus, eu sempre ali com medo, a gente ficava com medo, mas sempre orando, sempre agradecendo ao Senhor por tudo e crendo que Deus ele estava no controle de tudo, né? E em maio de 2016, não, em maio de 2023 eu tive meu filho Gabriel. E eu ia muito para a maternidade porque minha pressão estava alta, eu tive pressão alta na minha primeira gestação e de Gabriel também. E fui um dia antes, dia 15 de maio, né, desse ano de 2023. Fui no dia 15, passei o dia na maternidade e a pressão não parava de subir, não baixava, depois aumentava de novo. E eu fui para uma maternidade que tem aqui na minha cidade, em Natal, que é a Lei de Moraes, uma maternidade muito boa, profissionais muito bons, não tenho o que dizer de lá, muito bons mesmo, maternidade pública, né? E lá eles não têm UTI. Assim, se a gente tiver com a pressão alta, a gente tem que ir para outra maternidade, que é, a gente chama de Santa Catarina, mas eu esqueci o nome agora, o nome exato dela. E eu fui, fiquei lá o dia todo, meu esposo me acompanhando, no dia 15 de maio desse ano, né, de 2023. E ali, chegou assim, quase à noitinha, o médico veio me avaliar e disse, bom, Vânia, vou encaminhar você para o Santa Catarina. Lá eles vão saber o que é que eles vão fazer, porque você está com a pressão alta, sua pressão não baixa, e aqui a gente não fica quando a gestante está com a pressão alta. Isso eu estava com 37 semanas e 6 dias. Na verdade, 5 dias, né? Porque eu fui ter Gabriel no outro dia. E aí eu fui encaminhada, fui para o Santa Catarina. Quando chegou lá, o médico que me atendeu disse, né, que eu ia ficar internada, já preparou lá a papelada, tudo, né, você vai se internar. E eu com o coração assim, com medo, porque minha pressão estava alta, eu não sou mais uma pessoa jovem, em maio eu estava com 37 anos, completei 38 em junho, então muitas pessoas dizem que a idade não influencia, mas a gente sabe que sim, né? Eu estou um pouco acima do meu peso, estava acima do peso, e uma apreensão, mas para você ver como Deus ele é fiel. E ali Deus usava uma enfermeira, e ela olhava para mim e disse, já deu tudo certo. E porque eu estava bem aflita, né? Aí fiquei lá, fui internada, ela botou o soro e tudo, todos os procedimentos, né? Meu esposo foi em casa buscar bolsa, buscar as coisas de higiene, que até então a gente não sabia que a gente ia ficar internado, né? Eu ia ficar internada e ele voltou, foi para casa e eu sempre com aquele friozinho na barriga, porque nós que somos seres humanos, a gente fica com medo, a gente tem medo. Por quê? Porque o medo é normal do ser humano, né? E eu fiquei ali com medo, um pouco de medo, sabia que Deus estava comigo, nunca tive dúvida disso, mas eu fiquei um pouco apreensiva. E ali Deus usava aquela enfermeira e eu disse, eu estou um pouco nervosa. Ela disse, não fique nervosa, já deu tudo certo. E ela dizia, já deu tudo certo. E ali era como se Deus estivesse usando ela. Era como não, eu sei que era Deus usando ela. E ali Deus estava usando ela para falar comigo. Como quem diz assim, minha filha, tenha calma que eu estou aqui com você. E passou, eu fui encaminhada para acho que chama de alojamento, né? O leito onde eu fiquei lá na maternidade. E eu fui, quando cheguei lá, subi, meu esposo foi comigo, né? Quando cheguei lá, eu um pouco ainda estava nervosa, a pressão estava um pouco alterada. E mais uma vez Deus usou outra enfermeira e disse, não fique nervosa, porque já deu tudo certo. E ali o meu coração se acalmava com aquelas palavras, né? Quando Deus usava aquelas enfermeiras ali, eu não sei se elas eram crentes, mas Deus usa quem Ele quer, do jeito que Ele quer e na hora que Ele quer para falar com seus servos. E Deus já tinha usado também antes, né, de eu ir para a maternidade, bem antes, uma prima minha. E ela disse, Vânia, o Senhor manda te dizer que Deus está cuidando de tudo. E Deus preparou até a equipe médica.
E eu ali segurei aquela palavra, porque quando Deus fala, a gente sente que é de Deus, a gente segura mesmo a palavra. E eu segurei aquela palavra, e eu, glória a Deus, eu sei, Jesus, que o Senhor está cuidando de tudo. E ali eu fiquei, né, no dia 15 de maio de 2023. Fiquei ali internada, e aí passou, né, elas passam, dá aquela roupa para você vestir, aquele camisolo de maternidade, eu vesti, meu esposo veio em casa buscar as coisas, né? E ali eu fiquei internada. E ali ela passou, a moça, né, que passa dando medicação, ela disse, olha, Vânia vai comer até 9 horas da noite hoje. E amanhã, né, provavelmente quando a gente fica sem comer, porque seria sim uma cesariana por conta da minha pressão, né? Meu filho foi um parto cesariano, tanto o meu primeiro filho, Gustavo, quanto o meu segundo filho, Gabriel, também. Por conta da pressão, só por isso, porque a pressão, né, é complicado. Então, eu me alimentei ali até 9 horas da noite, realmente, né? E quando foi no outro dia, elas me prepararam e eu com o coração assim, bem. A gente fica, né, com o coração um pouco apreensivo, e ali elas me prepararam. E na sala da preparação, né, de manhã, na sala da preparação, Deus usou novamente mais uma pessoa, né, e disse: fique tranquilo, aleluia, porque já deu tudo certo. Vai dar tudo certo e já deu tudo certo. E ali elas colocam a sonda, tudo direitinho, né? E ali eu fui. E meu esposo estava lá fora já me esperando, né? Meu esposo sempre comigo, sempre estava do meu lado, né? Glória a Deus. E ali chegou o maqueiro, né? E bota a gente na cadeira de rodas e lá nessa maternidade que eu fui, tem um corredor muito grande que você anda assim mais ou menos uns 5 a 10 minutos, você anda bastante para poder chegar na sala de cirurgia. E naquele corredor eu pude sentir, aleluia, o cuidado de Deus comigo, né? E ali eu fui caminhando e no meu coração, eu dizia: Jesus vai comigo. Jesus é o Senhor que vai fazer minha cirurgia. Jesus vai comigo, porque até então a minha pressão continuava alta. É tanto que quando eu fui ter Gabriel, minha pressão estava 14/9. E não é uma pressão muito baixa, né? Para mim era mais complicado. E ali eu fui na cadeira de rodas, e fui dizendo a Jesus: Jesus fica comigo, Jesus vai comigo, meu Deus vai comigo, Senhor, fica comigo. E ali eu pude ver o cuidado do Senhor. E eu fui no caminho, né, na cadeira de rodas, com o maqueiro, meu esposo do lado, os documentos, tudo. E ali eu pude sentir Deus comigo. Eu sabia, eu tinha certeza que Deus estava comigo. E quando, né, aí meu esposo foi participar, né, do parto, meu esposo entrou na sala, ele foi se ajeitar, né, eu já estava me organizando, esperando, e ele foi se ajeitar, e eu sentadinha na cadeira de rodas, e ali eu fiz uma oração ao Senhor. Eu disse mais uma vez: Jesus é o Senhor que vai fazer minha cirurgia. E ali eu pude sentir Deus ali o tempo todo comigo. Desde a hora que eu entrei naquela maternidade, eu sabia que Deus estava comigo. E entrei na sala de cirurgia, muito frio, me deu até uma reação. Eu fiquei tremendo bastante, né, quando eu tomei anestesia. E ali a equipe, né, a moça que nos prepara lá dentro da sala, né, que é da sala de cirurgia, muito, muito, muito gente boa. Gente, ela, um amor, e ela brincava, e ela sorria, chega e me ajeitou com muito carinho. Tinha ela e tinha outra pessoa. A outra pessoa estava lá, acho que era dando entrada, né, nos papéis, eu não sei, vendo lá os papéis, olhando meu nome direitinho. E essa moça, né, essa enfermeira, muito contente, muito alegre, veio, me ajeitou, botou a touca no meu cabelo e me ajeitou todinha. E ali eu vendo o cuidado de Deus. Verdadeiramente Deus cuidou até da equipe, né? Como Deus havia usado uma prima, né? Uma serva dele para falar comigo. E ali Deus, né? Fez o que ele disse que ia fazer. Porque Deus, ele é fiel. Ele não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa.
E ali chegou o anestesista, um amor de pessoa também. Oh, Jesus, como eu queria lembrar o nome dela, mas eu não lembro, né? Ali são anjos que Deus usa na vida da gente para nos ajudar, para nos abençoar. E ali ela me, né, sou anestesista e começou a falar e deixar eu bem tranquila. E ela me deu anestesia. E meu esposo entrou. Aí ela com muito carinho disse: pegue na mão dela. Meu esposo pegou na minha mão. E ali eu sentia todo o tempo o cuidado do Senhor. Então, Gabrielzinho nasceu, né? Chegou as duas obstetras, são duas, né? Quando é um parto ou cesariana, no caso foram duas mulheres que fez o meu parto. Muito atenciosas, muito educadas. Eu não lembro o nome delas também, porque elas não dizem, né? E também, assim, é uma regra de lá, né? Então, assim, elas falaram o nome, mas eu não vou lembrar agora. Mas muito educadas, a equipe toda, o pessoal muito educado. E assim, Gabrielzinho nasceu, né, às 9h22 da manhã do dia 16 de maio de 2023, pesando 3,8 kg, 50 centímetros. E ali eu pude ver o cuidado de Deus na minha vida. Eu fiquei tão maravilhada porque Deus cuidou de tudo. Deus cuida de tudo na vida da gente. Às vezes eu e você fica com medo, fica angustiado, a gente se preocupa porque é de nós somos seres humanos. Mas Deus, Ele cuida de tudo. Ele cuidou do meu parto, Ele cuidou de mim, Ele não deixou que no sangramento eu tivesse nenhum problema. Meu filho Gabriel nasceu em perfeito estado. Lindo, maravilhoso. E Deus, né, manifestou sua glória na minha vida. E eu só tenho a agradecer ao Senhor. E o Senhor já tinha me inquietado, fazia tempo para mim fazer esse vídeo falando sobre o meu relato de parto. Você que está grávida, quero me direcionar para você agora, porque o Espírito Santo de Deus me dá essa autorização. Você que está grávida, está um pouco apreensiva, é normal, mas saiba que Deus, Ele é contigo. Ele não vai te deixar. Se Ele disse algo a teu respeito, Ele vai cumprir, porque Ele é Deus. Ele cumpriu na minha vida, eu estou de posse de vitória. Estou com o meu Gabrielzinho, fez 3 meses, dia 16 agora. Estou de posse de vitória, porque fiel é quem me prometeu. Deus prometeu a mim e Ele cumpriu. E Ele vai cumprir também na sua vida, porque Ele é Deus, Ele é grande, Ele é poderoso. E as suas misericórdias duram para sempre. E ali Gabrielzinho nasceu, meu esposo ficou comigo todo o tempo, pegando na minha mão, e assim foi lindo, o parto foi um sucesso, a cirurgia foi um sucesso. Não tive problema nenhum no meu pós-parto. Os pontos, todos eles ficaram... não inflamou, tudo perfeito, porque tudo que Deus faz é perfeito. Tudo o que Deus faz na vida da gente é perfeito. E eu estou contando isso porque o Senhor tinha me inquietado fazia tempo. E eu sempre lembrava e deixava para lá. Lembrava e deixava para lá. Mas hoje o Senhor me inquietou, né? E eu vim contar as maravilhas que Deus fez. Tenho muitos testemunhos para contar. E eu vou contando aos poucos, porque eu sei que o Senhor quer que eu fale. E eu não poderia me calar, né? O meu canal é um canal novo, mas eu não poderia me calar, né? Diante da grandeza de Deus, da manifestação do Espírito Santo, a manifestação de Deus na minha vida, né? Então, esse foi o meu relato do meu parto. Eu não sou muito boa nas palavras, mas eu sei dizer aquilo que Deus faz na minha vida e eu sei ser grata, né? E fique com essa palavra, né? Deus, Ele faz. Se Ele cumpriu, se Ele falou na sua vida algo a seu respeito, Ele vai cumprir. O que Ele fez na minha vida, vai fazer na sua também. Amém? Deus abençoe sua vida. Se você assistiu o vídeo até o final, não esqueça de deixar o seu like, né? De curtir, compartilhar com alguém. Uma gravidinha que está grávida, está com um pouco de medo. Compartilhe esse testemunho para que Deus edifique a vida dela e que ela, né, saiba que Deus é fiel, né? Então eu agradeço, né, por tudo, que até aqui o Senhor tem me ajudado, né? Tem cuidado de mim e virão outros e outros testemunhos
para glorificar e exaltar o nome do Senhor, porque Ele merece toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Deus abençoe sua vida, se você assistiu até aqui, né? Que Deus abençoe sua vida, seu lar, sua família, né? Porque a família é um projeto de Deus. Aleluia. Então Deus abençoe, fique com Deus e até o próximo vídeo. Tchau.